Olá, nós já estamos no ar com o programa Em Destaque. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom receber a sua audiência e a sua companhia, você de qualquer parte do Espírito Santo que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre assessoria de investimentos. Eu recebo aqui no programa o Ricardo Aragon, ele que é diretor estratégico da Matriz Capital. Ricardo Aragon, com quem a gente conversa a partir de agora. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Prazer te receber. Obrigado, Fabiano. Prazer conhecê-lo. Prazer nosso. Ricardo, vamos falar sobre assessoria de investimentos, né? Eu acho que é uma tradição que ainda não existe no nosso país, infelizmente, né? As pessoas, elas cuidam de tantas áreas da vida familiar, enfim, mas esquece que tem que ter alguém também para ajudar nessa parte dos investimentos. Com certeza. É aí que vem a empresa, né? É aí que vem a Matriz Capital. Exatamente. Matriz Capital, ela entra no mercado justamente para poder redefinir, né, essa cultura que nós temos hoje no país, de que o investidor, né, o investidor médio, né, os nossos clientes, Sim. eles têm pouco conhecimento porque não existe, por exemplo, na grade escolar nada sobre educação financeira. Então nós adentramos esse mercado, né, justamente para educar, né, as pessoas para investir melhor o seu capital e para gerir melhor o patrimônio da sua família. Isso que você tocou um assunto muito interessante, né? A gente não tem educação financeira nas escolas, né? A pessoa, para entender um pouco mais desse assunto, ou tem que fazer talvez uma faculdade de economia ou de uma área mais específica para conhecer um pouco mais essa realidade, né? Eu mesmo sou jornalista, eu não entendo absolutamente nada dessa área de investimentos. Eu sou um caso que teria que contratar uma assessoria como a da Matriz Capital. Porque realmente é algo muito técnico, é muito específico. Não é tão simples de entender, não é? Não é nada simples de entender. E realmente, o nosso país, ele não é um país para amadores, né, cá para nós. A gente tem momentos que a taxa de juros está alta, né, que o dólar está alto, que a bolsa vai para cima, a bolsa vai para baixo. Então, é necessário uma assessoria profissional para poder direcionar o investidor para os melhores investimentos num determinado período, que a gente chama de as janelas propícias que se abrem no mercado. Sim. Então é necessário uma visão mais profissional para poder estar acompanhando, né, o investidor de perto, não só o investidor, como também toda a sua família. Ricardo, como que surgiu a Matriz Capital? Você me falou que foi a junção aí de alguns profissionais, alguns da XP, outros do Banco do Brasil. Como foi esse processo? Fabiano, a Matriz, ela nasce de um sonho, assim, de um sonho muito, muito grande, né, que eu pude compartilhar com meus sócios, né, o Diego, o Renato, o Jadeir, o Vitor, né, um sonho em que a gente junta a questão transacional desse universo de plataformas abertas que permite o investidor acesso aos produtos mais sofisticados do mercado com o aspecto, o viés relacional. Então, que a gente se vale dos relacionamentos que tínhamos nos ambientes bancários, né, para poder promover uma melhor relação, não só na questão de amizade, a questão amigável, mas também na questão profissional, no sentido de implementar as melhores estratégias, né, para que o investidor ele tenha o melhor portfólio possível. Entendi. E a empresa é relativamente nova, você estava me contando, né? Isso, a empresa é nova, ela está fazendo 2 meses agora, porém, os profissionais dentro dela são profissionais com mais de 15 anos de mercado, em média, né, com as maiores certificações de mercado, CFP, CGA. Né, eu estou te falando isso porque, por exemplo, a certificação CFP é uma certificação profissional de planejadores financeiros. Então, isso é importante, né? Sempre quando, né, os clientes, né, procurarem profissionais desse ramo, é interessante. Essa certificação CFP, ela que valida, né, o planejador financeiro para poder atuar de uma forma efetiva, né, e de uma forma validada, né, com o investidor, assim como o médico tem o CRM, por exemplo. Sim. Ricardo, como que funciona essa assessoria? Para quem está em casa, às vezes também não entende bem esse funcionamento. Ou seja, como que você vai assessorar? Digamos, um empresário tem um negócio dele, tem um patrimônio, né? E ele quer investir, ele quer fazer investimento. Como que entra, como que funciona esse serviço de assessoria da Matriz Capital? Essa é uma pergunta muito importante, Fabiano, porque, assim, primeiro é importante falar do modelo atual que existe. Então, o modelo atual que existe é uma cesta já produzida, o que a gente chama de cesta bancária. Então, o cliente ele acaba sendo também um consumidor final dos grandes bancos. E já existe uma cesta elaborada ali que ela passa a ser negociada diretamente com o investidor para poder gerar recursos para o próprio banco. Sim. Né? Então, assim, nesse modelo de plataforma aberta é o contrário. Nós vamos, no caso, nós entendemos qual é o repertório financeiro do cliente, quais são as suas necessidades e nós vamos, então, até o mercado para poder estruturar
personalizar uma carteira, um produto de investimentos que seja alinhado, né, à necessidade do investidor. E isso que você falou muito importante, é o perfil, né? Ou seja, cada um tem um perfil diferente. Perfeito. Né? Às vezes um perfil de capacidade de investimento, ou um perfil que, às vezes, ele precisa de uma liquidez também, né? De ter uma certeza daquela liquidez em pouco tempo, é assim que se fala mesmo? Exato, exatamente. Né? Estou aprendendo aqui com o Ricardo, tá gente. conhecido. É isso, né? Perfeitamente, exatamente. Então, o investidor, ele precisa ser atendido na sua necessidade, a sua demanda. Às vezes, o investidor ele não quer correr o risco para ter uma rentabilidade assustadoramente alta. Não, ele quer ter ali uma segurança, prezar por uma liquidez. Né? Então, a gente precisa entender, né, qual que é o momento que o cliente está passando, se ele está acumulando, a gente usa muito nesse ambiente, né, nesse universo de economia, essa questão de qual que é a etapa que o investidor está passando. Então, por exemplo, nós que somos mais novos, né, a gente tem uma resistência a um determinado risco. Por quê? Porque se tudo der errado daqui a 2, 3, 4 anos, a gente ainda consegue dar a volta por cima. Sim, exatamente. Então, tem jeito ainda, né? Tem jeito ainda. Então, por exemplo, os investidores que são um pouco mais idosos, né, eles já fizeram o capital ao longo da vida. Sim. Então, eles estão no momento de preservação de capital, e não do acúmulo, mas de preservação. Então, nesse momento, eles não precisam correr tantos riscos. Sim. Então, são, no caso, os investidores mais de renda fixa. Entendi. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o Ricardo Aragon, diretor estratégico da Matriz Capital. A gente está falando hoje no programa sobre assessoria de investimentos, um assunto muito pertinente do momento, e muita gente tem curiosidade de saber como funciona, né? Então, fique ligado, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o Ricardo Aragon, ele que é diretor estratégico da Matriz Capital. O assunto nosso é assessoria de investimentos. Ricardo, a gente no bloco anterior falou um pouquinho da história da empresa, né? Como foi esse início de vocês e qual é o nicho também, né? Qual o perfil que vocês atendem hoje no mercado aqui no Espírito Santo. Vocês hoje têm uma parceria também com o Banco Safra, não é isso? Exatamente isso. Né? Então, hoje nós somos o braço do Banco Safra para poder atender os investidores aqui no estado, né? Através da nossa assessoria aqui em Vitória, né? E também somos um braço forte do Safra em São Paulo e agora estamos nascendo em Salvador também. Que bacana. Ou seja, a empresa está expandindo já pelo país. Exatamente. Né? E o Safra, escolhemos essa bandeira do Safra pela tradição, né, que o Safra tem no mercado. Então, embora a empresa seja muito nova, né, os seus profissionais já são renomados de mercado, bem conhecidos. Sim. E a empresa, né, no caso o Banco Safra, a empresa parceira, é uma empresa centenária. Né? O Banco Safra, a gente está falando aí de pelo menos 175 anos, né, de uma bandeira reconhecida como o sobrenome de banqueiro mais famoso hoje no mundo, né? Sim. Safra. Então, por que a gente escolhe o Safra, né, para essa parceria com a Matriz Capital? Isso é muito importante, porque nesse mercado de plataformas abertas falta um pouco de rigor no que a gente chama de compliance, de auditoria das estratégias de investimentos. Porque, por exemplo, nessas corretoras que elas vêm nascendo a todo momento, vêm abrindo suas portas, se a carteira de investimento do investidor começa a cair, né, se o assessor ele coloca o investidor em um ativo, em um produto que não está alinhado ao seu perfil, o que acontece? Quem é que vai ressarcir o investidor? Então, o fato de você ter uma bandeira, né, uma grife como o Safra por detrás, como parceiro, sim, você acaba levando para o cliente, né, já uma auditoria muito mais robusta. Acho que aumenta também a credibilidade de vocês. Exatamente. Né? Dá um peso maior também. Perfeito. Nesse Exatamente trabalho, isso. Né? Ricardo, outra questão, eu queria falar um pouco da diversificação do portfólio de vocês. Vocês hoje têm vários serviços, várias opções também para quem quer investir. Perfeito. Hoje a gente atende o cliente em 360 graus, a gente fala, tanto na ponta do investimento como na ponta do crédito também. Né? Então, questão de carteira de investimentos, a gente alinha o cliente, né, ao que há de melhor no mercado, de Sim. acordo com as suas demandas. Tá? E na questão do crédito, a gente consegue estruturar toda uma operação, por exemplo, que seja mais interessante para uma empresa. Por exemplo, uma empresa não precisar ficar pegando financiamentos caros nos bancos,
né, nós conseguimos, através do mercado de capitais, estruturar, né, algumas operações que sejam interessantes para a empresa também. Quem hoje está interessado, como eu vou até voltar à pergunta que eu fiz no bloco anterior, né? A pessoa tem lá um patrimônio, tem o dinheiro. A gente pode dar uma dica, assim, né? Lógico que você acabou de falar que cada um tem um perfil diferente, então é difícil dar uma dica genérica, né? Mas, como para quem é leigo, para quem ainda não entende bem o mercado, você daria alguma orientação? Daria. Uma orientação muito interessante. Poupança não é investimento, né? Então, quando eu falo isso, eu estou falando para a maioria da população brasileira. Quem deixa o dinheiro em poupança hoje está perdendo dinheiro, porque para que você tenha ganho real, os teus rendimentos precisam render mais do que a inflação no período. E a inflação está bem maior do que o rendimento de poupança. Ou seja, então a poupança realmente não é uma opção. Poupança não é opção. Né? Ou seja, é muito melhor, por exemplo, não colocar na poupança, mas colocar numa renda fixa, é isso? Numa renda fixa, num título do Tesouro Direto, por exemplo, né, que tem uma segurança até maior do que a própria poupança e rende mais. Entendi. Né? Mas isso é só para começar. Sim. Eu acho que o mais importante é procurar um profissional, uma assessoria profissional para poder orientá-la. Tá aí a Matriz Capital para poder oferecer serviço. Para poder fazer isso. Quem quiser, está interessado, quiser entrar em contato com vocês, Ricardo, como faz? Tem alguma rede social, algum contato? Claro, então, matrizcapital.com.br, né, o nosso site. Temos também aí número de WhatsApp, né, 11 99936 2263, e temos também a nossa página no Instagram, né, Matriz Capital. Colocando ali, com certeza entraremos em contato com vocês, tá? Não tem com isso. Tá certo. Olha, bacana, né, gente? Hoje no programa a gente está entendendo um pouco mais sobre assessoria de investimentos. Nosso convidado é o diretor estratégico da Matriz Capital, Ricardo Aragon. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelas orientações, deu dicas, deu aula pra gente aqui do assunto. Né? Foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer foi todo meu, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com Ricardo Aragon, da Matriz Capital, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!